Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Mário, dirijo o Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra e o Leifá de Agumale Olotoaie. Quantas vezes você já não ouviu uma frase que falam que em terras Yorubá, na Nigéria, não se cultua mais orixá, que isso se perdeu, que não tem mais o culto ao orixá? Ou quando você ouve dizer que na África também não tem mais o culto às divindades originárias? Isso não é bem verdade. Nosso vídeo de hoje tratará sobre isso, sobre algumas características que são semelhantes nas religiões tradicionais em África. Aproveitem o vídeo. Bom, quando eu penso em religiões tradicionais africanas, no geral, nós temos que pensar que a África é um continente com mais de 50 países. Em razão disso, cada país, cada comunidade, cada etnia, cada grupo étnico, cada subgrupo étnico vai ter a sua própria forma de verificar a sua relação ou de fazer a sua relação com o mundo espiritual, com as suas divindades próprias. Mas um autor que trabalha há muitos anos com a questão da religiosidade tradicional africana, um nigeriano Yorubá, chamado Jacob Kehinde Oluponan, que trabalha, com o nome que você ouve, ele é um Ibede, né? Ele é um gêmeo e membro da academia na Nigéria e em outros países também. Ele trouxe algumas informações que nós podemos ter como o que se assemelham nas religiões autóctones, das religiões tradicionais dos africanos. A primeira característica que nós podemos apontar é que essas religiões, elas são próprias, essas práticas religiosas são próprias de cada grupo étnico, de cada povo. Então, é daquilo que eles têm, da sua tradição como sociedade, como etnia, como povo. E elas não são estagnadas, que é o segundo ponto. Elas não estão paradas. Conforme a sociedade muda, algumas particularidades da prática também vão mudando, porque ela vai se adequando às mudanças humanas. Nós não podemos pensar que as religiões, elas são estáticas. Não são e nunca foram. Como, por exemplo, eu posso falar como nós estamos no Brasil, do catolicismo. Ele é o mesmo praticado do século XVII, XVIII, XIX, XX? Não, ele vai modificando. No último Congresso Vaticano II, quando mudou inúmeras regras da própria forma como a Igreja Católica trabalha, então mudou também a forma como ela se relaciona com as pessoas. Então a religião, ela vai se adaptando. Pode ser uma adaptação grande como pequena, pequenas variações conforme muda a sociedade. A religião, ela também vai se adaptando às mudanças de cada povo. E como elas são dinâmicas, elas vão sempre tendo ligações com as mudanças da própria vida da comunidade. O terceiro ponto, que ela é mais fé e as tradições são vividas. Então é aquilo que eu já expliquei em vários vídeos, que não se separa na religiosidade africana o sagrado do profano. Nós estamos sempre no sagrado. Não há profano e não há sagrado, não há uma interrupção. Eu vou me preparar para o sagrado. Não, eu estou sempre sagrado. Então, eu vou vivendo a minha prática diariamente. Eu acordo na minha prática, passo o meu dia pensando ou fazendo alguma coisa ligado a isso, porque não tem uma diferença entre o mundo profano e o mundo religioso, ou o mundo sagrado. Quando eu vou falar também hoje, na contemporaneidade, muitos pesquisadores dizem hoje que há uma herança tripla nas religiões tradicionais africanas.
que é, além da própria tradição do cada povo, também são as tradições que chegam e vão se aglutinando com as demais. Então, essa herança tripla que eu falei seria a própria religião tradicional, o Islã e o cristianismo. Então, você vai também observar que em várias religiões tradicionais houve influência ou cristã ou houve influência islâmica e houve adaptações, inclusive, de como o mundo era visto, porque, como falei, as religiões são dinâmicas, elas não são estáticas. E quando você vai falar, a prática tradicional africana é feita por minoria. Também não é verdade isso. Como Jacob Oluponan aponta bastante claramente, a religião tradicional africana ela é muito praticada, mas a identificação da pessoa com aquela religião diz, eu pratico a religião tradicional do meu povo. Isso não acontece muito. Assim como nós percebemos no Brasil, qual que é a sua religião? Eu sou católico, mas vai ao candomblé, ele é iniciado no candomblé. Qual é a sua religião? Eu sou espírita, mas ele está na Umbanda. Eu sou católico, mas ele pratica a Umbanda. Assim é a mesma coisa também em África. A religião tradicional, em vários países africanos, ela está diariamente ligada a eles. Mas oficialmente, ou como a prática mesmo religiosa, eles fazem o cristianismo ou o Islã. Mas não há uma ruptura em algumas partes da África entre as três. Elas convivem perfeitamente, inclusive há alguns amalgamentos entre elas. Mesmo que haja conversão ao Islã, ao cristianismo, as pessoas continuam ainda com a sua prática tradicional. Não há uma quebra. Nós temos no candomblé uma cantiga que fala Awa o choro ile wawo, awa o choro ile wawo, é sincancope, oie, é sincancope kawama choro, awa o choro ile wawo. Essa cantiga, que muitas pessoas designam como o hino do candomblé, ela foi composta nos anos 60 para que as pessoas que faziam culto tradicional e que eram cristãs anglicanas continuassem com a sua prática tradicional. Essa música diz que eu vou continuar praticando aquilo que os meus ancestrais praticavam e que nenhuma religião pode me proibir, pode me coibir de fazer essa prática ancestral. Então, como eu disse, essas práticas ancestrais, elas permanecem mesmo que a pessoa seja islâmica, muçulmana, ou seja cristã, de qualquer segmento que seja. Então, essa música retrata bem, porque é uma música que foi composta na Nigéria por anglicanos, registrando esse fato. Além de mais, com o mundo contemporâneo, religiões tradicionais africanas acabaram se tornando globais. Então, hoje, você ouve falar de orixá, não só em África, você ouve falar em vodum, não só em África, você ouve falar em inquice, não só em África, mas hoje você encontra essas religiosidades em várias partes do mundo. Então, também se tornaram religiões mundiais. Uma série de grupos hoje também trabalham incessantemente para manter essas tradições e para que o registro escrito seja feito. Então, em princípio, a tradição religiosa africana, no geral, ela é oral. Mas há um esforço hoje, tanto de sacerdotes quanto de acadêmicos, de registrar essa questão religiosa que existe entre os africanos. Então, também isso é para a sobrevivência da própria historicidade, da própria prática, a forma de enxergar o mundo, a cosmogonia, a teogonia, a teologia. Tudo isso está sendo registrado para que as pessoas possam conhecer não só quem faz a prática, mas que outras pessoas tenham acesso a ela.
Outra situação é que a preocupação da saúde como um todo, de forma holística. Então, a preocupação maior é a saúde do corpo e do espírito e da mente. Então, todas as práticas tradicionais, elas têm por escopo a melhora do ser humano no geral. Então, como eu sempre falo da questão do Pelé, do caráter irreprovável, do comportamento espetacular, e isso também é um padrão nas religiões tradicionais africanas, de buscar sempre esse comportamento exemplar, com isso tendo uma saúde em todas as formas, seja corporal, mental ou espiritual. Mesmo que as religiões tradicionais hoje tenham alguns aspectos de tentar convencer as pessoas do seu papel importante e tudo mais, elas não têm uma visão proselitista. Então você nunca vai ver ninguém que segue uma tradição africana fazendo campanhas na televisão ou distribuindo panfletos, convertam-se ao orixaísmo, converta-se ao vodunismo, converta-se ao inquisinismo, vamos praticar a orixá, só orixá salva. Você não vai ver esse tipo de propaganda, porque não há uma ideia proselitista de expansão da religião. Porém, não há nenhum problema em que outras religiões o façam, porque a principal ideia da tradição africana no geral é a aceitabilidade ao outro, ao respeito ao outro. Isso é fundamental e também dos elementos que se assemelham à tradição africana. Uma característica também que é geral, todas as religiões tradicionais africanas sofrem de algum tipo de preconceito, seja dos países não africanos ou até mesmo entre as pessoas em razão das invasões feitas especialmente nos últimos 100 anos das religiões pentecostais e neopentecostais que elegeram realmente as práticas tradicionais como práticas do mal e malévolas. Então, mas isso não corresponde à verdade, como falei, a busca pelo equilíbrio, a busca pela estabilização, a busca pela saúde do corpo, da alma, é o principal. Também o que é normal, o que é comum, que as mulheres têm um papel importantíssimo na prática tradicional. Nós sempre vamos ouvir, porque Ifá é só para homens, tem culto assim. Há papéis específicos para cada prática religiosa. Há práticas que são exclusivas de mulheres, há práticas exclusivas de homens e há práticas que são feitas por qualquer gênero. Não há nenhum problema nisso. Então também essa ideia do gênero fixo na prática da tradição africana também não corresponde à verdade. E nós tem que ver que a questão das tradições africanas com o meio ambiente é fundamental. Então você vai ver, quanto mais tradicional, mais ligada ao meio ambiente aquela religião é. Sempre nós ouvimos dizer que o orixá representa a força da natureza, que o vodum também, o inquice vodum também representa a força da natureza. Não é bem assim na origem, porém nós temos essa noção aqui no Brasil de que há essa ligação. Nesse sentido, há um fundo de verdade no olhar africano para as suas divindades, que também têm a sua ligação com o meio ambiente, com os rios, com a chuva, com os trovões, com os relâmpagos. Então, esses fenômenos naturais também têm ligação e, por isso, a mantença do meio ambiente de forma adequada é uma prática muito comum. Também o que é comum também em todas as práticas religiosas tradicionais é a ligação de cada um com a sua ancestralidade e a ligação com os antepassados. Todas elas vão ter muita ligação e proximidade não só com antepassados que você conhece, mas com todos aqueles que deram origem a nós. Então, não é só
avô, avó, até a bisavó que nós conhecemos no máximo, mas toda a linhagem que cada pessoa pertence. Então, a prática usual de manter esse contato com os antepassados, os ancestrais, é uma prática muito tradicional e comum entre elas. Outra de umas características também que são semelhantes entre elas é a tradição oral. Essas religiões, como eu falei, não têm livros, apesar do esforço hoje de acadêmicos religiosos de registrar isso em livro para que não se perca, como algumas já se perderam, que essas práticas não têm por escopo escrever alguma coisa e transmitir isso por escrito, mas sim oralmente, por meio de contagem de histórias. Então, os famosos griots em África, que contam as histórias para ensinamentos vários. Então, toda essa tradição oral, ela é muito comum em todos os povos africanos. Então, como vocês puderam observar, há vários denominadores comuns, há vários pontos em comum na religiosidade tradicional africana. Então, não só a questão do antepassado, a questão da ligação da família, a questão do meio ambiente, todas essas visões, elas são muito comuns às religiões tradicionais africanas. E, como comecei na nosso vídeo, o culto de orixá nunca se perdeu em África, nunca se perdeu na Nigéria, nunca se perdeu o culto de Vodou no Benin, nem nunca se perdeu o culto de Nkici em Congo, em Angola, em outros países da língua bantu. Então, quando você ouve dizer isso, você tenha muito cuidado com quem fala, porque realmente não conhece a tradição de quem está falando. Espero que tenham aproveitado os vídeos. Aproveitem, curtam a nossa página, curtam o nosso canal, comentem, marquem seus amigos e até o próximo vídeo.